Paz do Senhor, igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui hoje transmitindo ao vivo, diretamente da igreja. E é com muita felicidade que a gente está aqui. Com certeza estamos com muita saudade de nos reunirmos, mas em breve estaremos juntos, para a honra e glória do Senhor. E nessa noite eu convido a todos para adorar ao Senhor, louvar ao nosso Deus e ouvirmos a palavra. Abra o seu coração nessa noite. Deus, Ele quer fazer uma coisa diferente em nós e precisamos estar dispostos a ouvi-lo. Precisamos estar com o nosso coração aberto para receber essa palavra e reproduzi-la. Que a semente que o pastor Adilson, que os nossos louvores, as nossas adorações serão geradas hoje, elas possam frutificar. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus. Apesar de mim, tua graça me sustenta. Mesmo eu sendo assim, tua graça me sustenta. Apesar de tua graça me sustenta, mesmo eu sendo assim, tua graça me sustenta. E quando eu pensar em desistir, olharei pra ti, Jesus. Sim, o teu sangue honrarei, levarei a minha cruz. E quando eu pensar em desistir, olharei pra ti, Jesus. Sim, Deus. Sim, o teu sangue honrarei, levarei a minha cruz. E quando eu pensar em desistir, olharei pra ti, Jesus. Sim, Deus. Sim, o teu sangue honrarei, levarei a minha cruz. Não vou parar de confiar, não vou parar de caminhar, de crer no teu amor. Eu não vou parar de confiar, não vou parar de caminhar, de crer no teu amor. Eu não vou parar de confiar, não vou parar de caminhar, de crer no teu amor. Sim, eu não vou parar de confiar, não vou parar de caminhar, de crer no teu amor. Apesar de mim, tua graça me sustenta. Sim, Deus, sempre. Mesmo eu sendo assim, tua graça me sustenta.
pra ti, Jesus. Sim, o teu sangue. Sim, o teu sangue honrarei, levarei a minha cruz. Não vou parar de confiar, não vou parar de caminhar, de crer no teu amor. Eu não vou parar de confiar, não vou parar de caminhar, de crer no teu amor. Eu não vou parar de confiar, não vou parar de caminhar, de crer no teu amor. Eu não vou parar de confiar, não vou parar de caminhar, de crer no teu amor. Glórias a ti, Pai. A sua graça nos sustenta, Pai. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Adore a Ele. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis E Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. em espírito, em verdade, Te adoramos, te adoramos. em espírito, em verdade, te adoramos.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, te louvamos, Senhor. Foi realmente para este fim que nós nascemos, Senhor, para te adorar, para entronizar o teu santo e bendito nome, Senhor. Nós te adoramos. Recebe a nossa adoração, Senhor. Tu és santo, santo, santo. O nosso coração anela por ti, Senhor, pela tua presença, pela manifestação do teu poder, da tua graça e do teu amor, Senhor. Nos ajuda em nossas fraquezas, nos ajuda naquilo em que ainda somos tão limitados, Senhor. Nós nos reunimos a cada semana buscando mais de ti, para que sejamos aperfeiçoados pela tua graça e por teu amor, Jesus. Como foi cantado, não iremos parar de te adorar, de crer no teu amor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Recebe, Jesus. Recebe, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria nos reunirmos aqui mais uma vez, mas agora diferente, porque estamos hoje transmitindo ao vivo da nossa amada igreja. Quanta saudade. Você que é da igreja, você que não é, está nos visitando virtualmente, nos visitando, são todos muito bem-vindos, e o Senhor tem uma palavra ao coração de cada um de vocês. Amém? Nós estamos ensaiando para o nosso retorno, os nossos cultos presenciais. Estamos testando equipamentos, estamos nos adequando, porque quando nós voltarmos aos cultos presenciais, nós também iremos transmitir para aqueles que por algum motivo não puderem estar com a gente nos cultos presenciais, eles poderão também nos assistir pela internet. Amém, queridos? E não estaremos transmitindo via YouTube por limitações que o YouTube impõe, né? É necessário que se tenha mais de 1000 inscritos no YouTube para conseguir fazer uma live, uma transmissão ao vivo como essa que estamos fazendo no YouTube. Amém? Mas, queridos, é muito bom estarmos na presença do Senhor. Nós temos uma palavra hoje que o Senhor ministrou ao nosso coração. E antes eu gostaria de orar, abençoando dízimos e ofertas que temos recebido, pela fidelidade do povo de Deus, que tem contribuído, que tem ofertado, que tem entendido que é uma questão de fidelidade a Deus, é uma questão de generosidade no nosso coração, esse ato de ofertar. Não é querendo nada em troca,
não é fazendo barganha com Deus e muito menos emburrado com tristeza no coração. Aí é melhor que nem se faça, né? Então eu quero orar neste momento, amém? Aquele valor que você já colocou, já depositou, já transferiu, ou aquilo que você deseja pôr diante do Senhor, no altar do Senhor, eu quero que você agora feche seus olhos e nós vamos orar abençoando, amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, aqueles que ofertaram, aqueles que também não puderam ainda fazê-lo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja levando o entendimento da tua palavra e da fidelidade que o Senhor nos ensina, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, prosperando o seu povo, abençoando com saúde, abençoando no trabalho, abençoando na família, abençoando em todas as áreas da vida. E que o Senhor seja em toda e qualquer circunstância adorado, louvado, entronizado, pois nascemos para este fim. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, então, nós também queremos nos adequar com relação ao tempo, porque nós temos os nossos cultos, eles deverão ter a duração de 1 hora, quando forem presenciais. Então nós queremos nos adequar, vamos ver se iremos conseguir. Amém? Então veja só, eu gostaria hoje de estar falando sobre o Espírito Santo de Deus. Já desde o início da semana, conversando com Deus, e é o que estava no meu coração. Mas esse mesmo Espírito Santo de Deus, que dirige a minha vida, e quer dirigir a sua vida, se ele ainda não está fazendo. Esse mesmo Espírito colocou uma outra mensagem no meu coração. Ele falou, não vai falar sobre mim, não vai falar sobre o Espírito Santo. Mas ele me levou a meditar e a falar sobre algo que tem entristecido muito o coração do Espírito Santo de Deus, tem entristecido muito o coração de Deus, que é sobre o pecado. Uma coisa que todos nós estamos sujeitos, que não há uma pessoa que não peque, mas nós podemos fazer diferente com relação ao pecado, porque a palavra diz que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Então nós precisamos tomar algumas atitudes. Eu até fui pesquisar como que estava nos dicionários o que era pecado. Então eu encontrei que pecado é a violação de um preceito religioso. Pode ser apenas uma norma religiosa que não tenha nada a ver com Deus. Pode ser também desobediência a qualquer norma ou preceito, uma falta, um erro. Mas a definição clássica, que eu aprendi há mais de 20 anos, que vem do grego e do hebraico comum, é que significa errar o alvo. Quando você quer fazer alguma coisa e não consegue fazer da forma ideal, da forma padrão, da forma que agrada a Deus. Isso é pecado. E para que a gente saiba se estamos cometendo pecado, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ouvir a palavra, e é para isso que nós, pregadores, estamos aqui, para alertar. Porque o pecado, ele traz consequências terríveis. Ele traz uma destruição de vidas. E por isso, o Espírito Santo nos alerta para que a gente não peque, para que a gente evite o erro, que a gente evite o pecado. Porque, acima de tudo, o pecado é um atraso de vida. Veja só o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ou seja,
o diabo o pecado é um atraso de vida e também é do diabo. Ele que é um grande tentador. E ele é um peso que vai nos tornar vagarosos para a obra do Senhor, para a nossa vida, e ele nos atrapalha, conforme está dizendo aí o livro de Hebreus. Eu queria passar para vocês uma receita da vitória sobre o pecado. Mas ainda que você tenha vitória sobre o pecado, querido, é preciso tomar cuidado, porque o pecado tem consequências, ainda que Deus perdoe. Então, uma pessoa pode ser um grande pecador e se arrepender, e Deus vai perdoar. Mas o melhor é não pecar, porque quando você peca, existe consequência. Então, eu gostaria que hoje você colocasse um ponto final sobre o pecado. Só que aí nós temos uma grande dificuldade, e sobre ela eu quero falar em primeiro lugar. Essa dificuldade está em reconhecer o erro, reconhecer o pecado. Nós vivemos numa geração que as pessoas não querem reconhecer os seus erros. Elas querem sempre transferir o erro para outras pessoas. Isso acontece muito, mas isso não começou agora. Isso começou desde a época de Adão e Eva, porque quando houve o pecado no jardim do Éden, Deus chamou Adão e Eva, eles estavam escondidos, e Deus perguntou a Adão: por acaso você comeu daquela fruta que eu falei que não era para comer? Você desobedeceu? Na semana passada nós falamos sobre obediência, desobediência, e ali era um teste de obediência, e Adão tinha comido do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Adão não reconheceu o seu erro, não reconheceu o seu pecado. Sabe o que Adão falou? Senhor, eu comi, né? Aquela mulher que o Senhor me deu, que o Senhor fez para mim, aquela mulher me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ele não assumiu a responsabilidade, ele colocou a culpa em Eva. E aí o Senhor pergunta para Eva, e Eva também não assume sua responsabilidade. Ela diz: Senhor, a serpente me enganou e eu comi. E hoje em dia nós temos aí a serpente, que no texto bíblico não fala nada, mas a serpente acusando o homem dia e noite. Quer o homem peque, não peque, o diabo, ali representado pela serpente, está sempre nos acusando, sempre querendo que sejamos condenados por alguma coisa. E o homem e a mulher, não assumindo responsabilidade pelos seus erros, pelos seus pecados, quando chega a consequência do pecado, sabe de quem é a culpa? É de Deus. Por que Deus está me fazendo passar por essa situação? Por que Deus permitiu isso? Mas ela não enxerga que está colhendo do fruto que plantou. Ainda que tenha sido já perdoada por Deus, mas a consequência do pecado sempre vem. A pessoa se acha a vítima, mas não é a vítima. Ninguém diz: poxa, eu causei mal para o meu cônjuge, para os meus filhos, eu causei mal para a minha igreja, eu levei vergonha, levei escândalo para a minha igreja, para os meus irmãos, para o reino de Deus, para o próprio Deus. Levei escândalo, vergonha, não assumi minha responsabilidade. É uma ilusão hollywoodiana, ou seja, dos filmes, de que tudo vai acabar bem, de que ninguém é culpado de nada. Poxa, foi uma circunstância da vida, a pessoa não teve culpa. Nem sempre é assim, queridos. Porque todo pecado, ele tem um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você trabalha, você sabe do que eu estou dizendo. Você trabalha e você recebe o seu salário. O pagamento pelo seu trabalho. É o pagamento pelas ações, pelo seu suor, pelo seu esforço, pelo que você fez. E no mundo espiritual também há um pagamento.
Só que esse pagamento, ele é um pagamento que vem em forma de morte. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo diz que, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, se houve pecado, haverá morte. Mas ele continua, ele não para por aí. Ele continua dizendo, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dádiva significa presente. Então, não dá para pensar, se eu fizer então coisas corretas, eu vou ganhar a minha salvação? Não, não é pelo que você faz de bom que você ganha a sua salvação, porque isso já é presente de Deus, mas por aquilo que você faz de ruim, transgressões contra Deus, ali você colherá morte. E quando estamos falando de morte, não significa necessariamente que a pessoa vai morrer. Pode até morrer. Tivemos na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no começo da igreja primitiva, Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e morreram. Morreu o marido e em seguida morreu a esposa. Mas não é sempre assim. Adão e Eva não morreram, porque Deus falou que eles morreriam se eles comessem daquele fruto. Mas eles não morreram. Mas coisas morreram na vida deles. Às vezes vai morrer no seu casamento, o seu casamento vai sendo destruído. A destruição é a morte a que a Bíblia se refere. Filhos, às vezes é as suas finanças, às vezes é na saúde, às vezes é na igreja. Você vai na igreja, mas você não sente mais nada. E você acha que o problema é a igreja, é o pastor, são os irmãos, é o pessoal que ministra louvor. Mas procure dentro de você. Eu gostaria de fazer uma observação que eu não quero dizer que todos que estão enfrentando problema no casamento, na família, na saúde, em qualquer outra área, estão em pecado. Então porque a pessoa está vivendo problemas, está com pecado. Não, nós não temos essa linha de pensamento. Infelizmente, algumas igrejas têm, nós não temos. Amém? Eu não tenho como falar sobre pecado e falar sobre a graça do Senhor sem falar de um homem que transgrediu de forma terrível, mas que recebeu um perdão de uma forma abundante, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós não podemos falar dessa tão grande graça sem citarmos o pecado de Davi. Davi que era um homem segundo o coração de Deus. Davi que tem um histórico, uma caminhada com Deus. Nós não vamos entrar em toda a trajetória, mas a gente já vai chegar ali em quando Davi já era rei. Antes de ser rei, quantas lutas, quantas dificuldades, e o Senhor esteve sempre com ele. Mas agora, Davi já era rei. Nós vamos dar uma passeada ali no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Vamos ressaltar alguns versículos para a gente falar um pouco sobre a vida de Davi. Porque se vamos falar de pecado, então nós vamos pegar já um exemplo muito grande de um pecado terrível, vários pecados na verdade, e também da graça de Deus, mas com a consequência que o pecado traz. Amém, queridos? Lembrando que talvez você já conheça a história, mas eu quero te dizer que eu não estou aqui para te trazer informação, apenas crescimento intelectual. Eu estou aqui para tocar no seu coração, para que o Espírito Santo toque no seu coração, trazendo vida. Talvez em áreas que você precisa abrir os seus olhos. Se você não está pecando, não tem pecados grandes que você considera grandes, preste atenção nos pequenos. Porque os pequenos vão se acumulando e vão nos levando para longe de Deus. Amém, queridos? Então, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. A palavra diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra.
Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. E termina, mas Davi ficou em Jerusalém. Queridos, olha só, no começo do ano, na época em que os reis costumavam ir à guerra, ele enviou seus homens para a guerra, mas ele ficou em Jerusalém. E lendo o capítulo, você vai perceber que ele almoçou, tirou uma pestana, acordou e começou a passear pelo jardim do palácio. E dali, ele observou uma mulher. E ele se encantou por aquela mulher. Eu queria te chamar a atenção de que quando nós não estamos posicionados para a batalha espiritual, quando nós estamos distraídos e não fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, nós vamos sofrer um ataque. Davi deveria estar na batalha. A batalha daquela época representa a batalha que nós temos hoje. Mas naquela época a batalha era física, homem contra homem. Hoje nós temos uma batalha espiritual, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra não é contra pessoas, mas contra potestades, espíritos malignos. Davi se encantou por uma mulher, se chamava Batseba. Ele mandou chamá-la, seus homens, seus serviçais atenderam o chamado, foram lá, buscaram a mulher. E a Bíblia diz que ele teve relações com ela. Essa mulher engravida. Essa mulher era casada com Urias. Urias era um dos valentes de Davi. Davi tinha um grupo de homens que andava com ele antes dele ser rei. Eram os valentes. Cerca de 30 homens. E esses valentes de Davi eram homens que fizeram proezas, eram realmente soldados muito valentes. E daí vem o nome, valentes de Davi. E Davi conhecia muito bem a Urias, homem de honra, homem firme, homem de palavra. Certa vez, só para você ver como era esse grupo de valentes, Davi comentou com os homens: nossa, quem me dera beber daquela água do poço que fica junto ao muro de Belém. A cidade de Belém estava toda sitiada, cercada pelos filisteus. E alguns daqueles homens, ele tinha 3 homens que eram mais próximos, não estava Urias ali, mas Urias era ali do mesmo naipe daqueles homens. E aqueles homens, eles foram lá, sem falar nada para Davi, e correndo o risco de vida só para trazer um jarro de água para Davi beber daquela água fresca. Trouxeram para Davi, a Bíblia diz que Davi não bebeu. Davi ofertou aquela água ao Senhor, por causa do risco que os homens dele correram. Então era esse tipo de gente, era Urias. E aí o que acontece? Batseba era casada, engravidou, Urias, o marido, estava na guerra, e Davi então tem um plano. Diante da mulher grávida, ele fala: eu preciso resolver esse negócio, senão eu estou frito, não tem como eu me expor dessa forma. Então ele manda chamar Urias da guerra, e pensava ele que Urias iria para sua casa, para ficar com a sua esposa, matar a saudade, teriam relações, nasceria uma criança e, para todos os efeitos, era filho de Urias. Mas Urias não vai, ele fica com uns soldados que estavam ali dormindo em barracas, e ele fala: como eu poderia ir para minha casa, ficar lá no bem bom, como dizia minha avó, enquanto os homens estão aqui? E ele não foi. Um outro dia Davi o chama para o palácio, embebeda Urias para que ele fosse para sua casa, mas Urias, mesmo bêbado, não vai para casa. E por fim, Davi faz algo terrível. Vendo que esse homem não iria para casa, não teria relações com a sua esposa. Daqui a pouco a barriga da mulher
estaria grande e todos perceberiam o escândalo ali em Israel. E você sabe que naquela época o adultério ele era punido com apedrejamento. Os dois seriam apedrejados. Então o que ele faz? Ele resolve devolver Urias para a guerra, manda por meio de Urias uma carta, porque ele sabe da fidelidade de Urias e que Urias não leria aquela carta para o seu comandante, Joabe, e sabe o que estava escrito na carta? Dê um jeito de matar Urias. Dê um jeito de matar esse homem. Na verdade tinha especificações. Leve ele para frente da guerra, perto dos muros, e quando estiver lá, vocês retrocedem para que ele morra na guerra. Foi isso que Davi fez. Davi tramou a morte daquele homem. E realmente ele morreu. Realmente ele morreu e Joabe, era o general de guerra, fez conforme a Davi tinha pedido. E Joabe mandou um mensageiro falar para Davi que estava resolvida a questão. E Davi ouve a mensagem da morte de Urias e a resposta dele, eu gostaria de destacar a resposta de Davi para aquele homem. 2 Samuel 11, 25, Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não desanime, a espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Traduzindo, meu querido, sabe o que Davi falou? Isso acontece. Isso não é culpa de ninguém. Está na guerra, teria que morrer. Davi não reconhece o seu erro, Davi não reconhece o seu pecado, como muitos de hoje não têm feito. Como muitos de hoje têm tido dificuldades de reconhecer o seu próprio erro, de reconhecer o engano. E a palavra diz que quando a esposa de Urias soube o que havia ocorrido, que ela chorou. E terminados os dias de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio e se tornou ela uma de suas esposas, porque ele tinha outras esposas. E ela deu à luz um filho. Termina o versículo dizendo: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Queridos, preste atenção na sua vida. Preste atenção. Você pode estar fazendo um monte de coisas boas, mas se tem uma que está desagradando ao Senhor, você está desagradando a Deus. E a palavra diz que Ele é um pai que corrige ao filho que ama. Quando a pessoa não reconhece o seu erro, o seu pecado, Deus precisa lhe chamar a atenção. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, se arrepender. Eu fiz uma listinha rápida do que eu fui pensando dos pecados de Davi. Teve 2 pecados maiores, que são considerados aqueles pecados que estão lá nos 10 mandamentos. Mas teve um monte de outros pecadinhos, se assim podemos dizer, que Davi fez. Eu enumerei 9 aqui, é possível achar até mais. Primeiro, negligência. Ele deveria estar na guerra, porque os outros reis estavam, mas ele estava em casa, dormindo de boa, não fazendo o que ele deveria fazer. Não é errado dormir, não é errado descansar, tirar uma pestana, mas não era dia, não era tempo dele fazer isso. A Bíblia diz que há um tempo para cada coisa debaixo do céu. 2, Davi cobiçou. Teve cobiça, cobiçou a mulher que não era dele. Só de cobiçar ele já estaria pecando, mas ele foi além. Ele praticou adultério, ele foi adúltera e fez com que ela também fosse adúltera. Davi deu mau exemplo
Mau exemplo para as pessoas do palácio, as pessoas que estavam vendo, as pessoas que percebiam o que estava acontecendo. Davi deu mau exemplo sobre o seu testemunho, sobre um homem segundo o coração de Deus, um homem que andou com Deus, que conheceu de perto a Deus, os livramentos de Deus, que escreveu salmos belíssimos. Davi escreveu o Salmo 51. Nós não vamos falar dele agora, mas leia o Salmo 51, que foi justamente depois dessa situação. Já tinha escrito salmos belíssimos, e o 51 ele vem rasgar o coração por causa desse erro que ele cometeu. Então ele deu péssimo exemplo, ele foi traiçoeiro quando trouxe Urias para tentar fazer com que algo ali, para tentar enganar, né, as pessoas e o próprio Urias. Ele foi falso com Urias, ele embebedou aquele homem para que ele fosse para casa, e por fim ele foi assassino de Urias. Ele foi o mandante de um crime, então ele é o assassino. Ele foi mentiroso, porque ele sabia que ele tinha arquitetado isso, mas ele falou para o mensageiro: olha, a espada corta um num dia, outro no outro, não tem o que fazer. Está na chuva é para se molhar, ou seja, está na guerra, vai morrer. Mas não tinha que ser exatamente assim. E Davi foi hipócrita, porque nós vamos ver uma situação agora, que nós vamos ver a hipocrisia de Davi. Depois que tudo isso aconteceu, a mulher, Betseba, teve um filho. Ela estava com Davi, morando no palácio. E terminamos dizendo, o versículo terminou dizendo que isso não agradou ao Senhor. Desagradou grandemente ao Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Ele enviou até Davi o profeta Natã. Nós tivemos o profeta Samuel, que ungiu Davi como rei, e depois que o profeta Samuel morreu, agora nós temos o profeta Natã, que acompanha Davi em várias épocas. Então o profeta Natã chega até Davi e começa a contar uma historinha. Ele diz assim: havia 2 homens numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. Um tinha muitas ovelhas e muito gado, esse homem rico. E o pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele tinha comprado. Essa cordeirinha ele criou, e ela cresceu com os filhos desse homem pobre. Essa cordeirinha, ela comia no mesmo prato deles, bebia no mesmo copo e até dormia nos braços deles. Era como uma filha para aquele homem pobre. E ele continua dizendo a Davi, contando a sua história, de que certo dia chegou um visitante na casa do rico. E o rico, ao invés de matar um dos seus animais para fazer um churrasco, ele tomou a cordeirinha do homem pobre, roubou, matou e preparou para o visitante. Quando Davi ouviu isso, ele, cheio de fúria, ele falou: tão certo como vive o Senhor, esse homem que fez essa coisa merece morrer. Ele nem aguardou o final da história e ele já se levantou irado. Aqui ele foi hipócrita. E a resposta de Natã a Davi foi: este homem é você. Você é este homem, Davi. Pense na situação dele. O mundo desabou. Ali caiu a ficha de tudo que ele tinha feito, de todo o seu pecado. Ele não quis reconhecer, não quis olhar para a sua vida, não quis analisar. Então Deus precisou chamar a atenção dele. E o profeta Natã continua: assim diz o Senhor, o rei de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos do rei Saul.
Rei Saul foi um rei mau. Ele cita isso porque ele queria que Davi fosse um rei muito superior a Saul. E Deus continua dizendo pela boca do profeta: dei-lhe casa e mulheres do seu senhor e os reinos de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Porque o nosso Deus é um Deus galardoador, um Deus que gosta de presentear aos seus filhos. E aí Deus continua dizendo, queridos, presta atenção nisso. Por que então você desprezou a palavra do Senhor? Você tem desprezado a palavra do Senhor? Você sabe que é errado, mas a sua desculpa é: eu não consigo, eu não posso, eu não venço? Por que você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e roubou a esposa dele. Deus falou tudo que Davi tinha feito e achava que ninguém tinha percebido, a não ser Joabe, seu general de guerra, achou que ninguém perceberia. Foi feito tão escondidinho, só entre os dois, mas nada passa desapercebido ao nosso Deus. Deus viu e Deus decretou que ele estava errado. Quando o homem não consegue reconhecer seu erro, homem ou mulher, Deus tem que mostrar. Eu lembro quando eu era criança, às vezes eu não encontrava o uniforme. Mãe, eu não estou achando, cadê minha camiseta do uniforme? Menino, se eu for aí eu vou esfregar no seu nariz. Era a resposta dela. Querido, se você não reconhecer o seu erro, se você não enxergar seu erro, Deus vai esfregar no seu nariz. É assim que ele faz. E é para o seu bem, não é para o seu mal. Como eu disse, eu gostaria de estar pregando hoje sobre o Espírito Santo. Muito bom falar sobre o Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo falou: não, é preciso falar sobre o pecado. Então, não brinque com o pecado. Porque agora na palavra veio a consequência do pecado. Até o momento Deus revelou para Davi, esfregou no nariz dele: você fez isso, 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 isso. Você achava que tinha feito isso em secreto, que ninguém estava vendo, mas o seu Senhor estava vendo. Mas agora vem a parte pior, que é a consequência do pecado. O profeta continua dizendo: de agora em diante, Davi, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou a Deus, ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: da sua própria família farei surgir o seu castigo. Os próprios filhos dele. Foi de onde veio o castigo. E ele continua, o Senhor falando: tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e a darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente, diante de todo Israel. Queridos, de Deus não se zomba. De Deus não se esconde nada. Davi fez em oculto, mas ele foi envergonhado no público. Davi disse que aquele homem, o ladrão da cordeirinha, deveria pagar 4 vezes mais. Ele estava citando ali a lei. A lei de Levítico fala: se um homem rouba, ele tem que pagar 4 vezes mais. E Davi pagou 4 vezes mais. De uma forma terrível. Porque Davi teve 4 mortes na sua família. E a mulher de Urias, que ele não respeitou, ele teve uma filha estuprada pelo próprio irmão. O irmão somente por parte de pai. 4 mortes. O bebê que nasceu dele e Betseba, o bebê morreu.
pouco tempo depois. Aminon, um dos seus filhos, foi morto pela espada do outro filho, Absalão. Por quê? Porque Aminon estuprou Tamar, que era irmã de mãe e de pai de Absalão. E Absalão, para se vingar, foi lá e matou o próprio irmão. Joabe, que era o general de Davi, matou Absalão. Porque Absalão já tinha matado Aminon e queria agora tomar o reino do próprio pai. Veja só, a espada não se apartando ali da linhagem de Davi. Joabe mata Absalão. E ainda depois da morte de Davi, Salomão, seu filho, um filho que ele veio a ter depois, Salomão mandou matar Adonias, porque Adonias queria tomar o reino ali de Salomão. E Deus tinha falado que o reino era para Salomão. Então, queridos, Davi se arrependeu. E neste momento, Davi fala. Então, Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa desse pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. A criança, o bebezinho, morreu. Davi violou o 6º e o 7º mandamento da lei de Moisés. O 7º mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 14, diz: não adulterarás. Davi adulterou. Davi violou o 6º mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 13, que diz assim: não matarás. E Davi matou. Então, a punição para ele seria a morte. Mas o profeta Natã já disse ali: olha, você não vai morrer, porque você reconheceu o seu pecado. O Senhor o perdoou, mas haverá morte na sua casa, a começar pelo seu filho, com Batseba. A criança morrerá. Então, queridos, não espere o decreto de Deus na sua vida para se arrepender. Se está em pecado, se tem alguma coisa encoberta, coloque para o Senhor. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, pois é necessário. Faça isso antes que o profeta chegue à sua casa de alguma forma e te dê um decreto como esse. Amém, queridos? É preciso pedir perdão no nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra lá em 1 João 1,9. Mas, esse mas é porque ele está falando de pecado. Pecamos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A criança, o filho de Davi, adoeceu. Davi jejuou por 7 dias, orou e jejuou por 7 dias, ficou na presença do Senhor, se arrependeu, fez tudo para que o Senhor não levasse aquela criança, mas o Senhor levou. E Davi se levantou, se arrumou, tomou banho, comeu. Ele falou: enquanto a criança estava viva, eu ainda tinha esperança. Agora que ela se foi, ela está com o Senhor. Eu não posso trazê-la à vida. E Davi continuou a sua vida com Betseba. Eu gostaria de ressaltar que Davi pecou, mas se arrependeu e esteve na presença do Senhor. Muito diferente, sabe de quem? De Judas. Judas pecou também, entregou Jesus por 30 moedas, mas ele não se arrependeu. Ele teve remorso. E o que ele fez? Se matou. O pecado o levou à morte. Davi também fez diferente de Caim. Caim, além de não ter trazido uma oferta que o Senhor se agradasse, ele depois matou a seu irmão e ele mentiu para Deus.
ele não ficou na presença de Deus. O antecessor do rei Davi, que foi o rei Saul, também consultou feiticeiras, fez coisas erradas e não ficou na presença do Senhor. Adão e Eva, já falamos aqui, também não ficaram na presença do Senhor. Depois, sim, estiveram e tiveram um filho chamado Sete, que foi uma bênção, que foi da descendência de Sete veio Abraão e todo Israel. E Davi fez diferente de nós, queridos, que muitas vezes pecamos e nos escondemos. Ao invés de pecar e ir, pedir perdão, se lamentar, não, a gente se esconde. Temos que nos achegar a Ele. Temos que, depois de pecar, se arrepender e nunca mais voltar a praticar, pelo menos aquele pecado. Tem que ser riscado. Porque pecar nós sempre iremos pecar. O homem não é perfeito. Mas não fique pecando sempre na mesma coisa. Dê um basta. Diga não. Fala, não, eu não vou mais ceder nessa área. Eu vou buscar ao Senhor. O Senhor tem graça para mim, tem perdão para mim. Quando você faz isso, você se torna forte. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu com Davi depois? Ele e Betseba foram destruição para muitos, mas o que era para ser mais destruição ainda, Deus abençoou, porque a palavra diz que Betseba engravidou, depois daquele bebê que tinha sido morto, ela engravidou e deu à luz um filho chamado Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Também considerado o mais rico que já existiu, citado na história. Então nós temos aqui uma história de restauração, de reconstrução, porque o pecado, o que ele faz? Ele destrói, ele mata a esperança, ele vai matando áreas da nossa vida, ele vai destruindo, mas quando Deus põe a mão, Deus faz com que seja possível, com a bênção dele, reconstruirmos. Então, não importa como você esteja, dê um basta. Coloque um ponto final no pecado. E se já está destruído alguma coisa, comece a reconstruir. Existem pecados que trazem sérias consequências, que não vai ser possível reconstruir. Mas existem outros que sim, pode se reconstruir. Existem formas de se reconciliar. E aquilo que não é possível, queridos, a gente fica pela graça do Senhor. Às vezes uma pessoa que morreu por culpa de outra, um acidente porque saiu bêbado, ou alguma coisa, uma tragédia que tenha acontecido com culpa da pessoa, não tem como voltar atrás. Nesses casos estamos pela graça de Deus, mas é preciso no mínimo que haja arrependimento. Eu estou falando de algo bem drástico, mas nas coisas pequenas é a mesma coisa, porque para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Amém? Quando Jesus livrou a mulher que estava para ser apedrejada por adultério, ele falou, vai e não peques mais. Mesma coisa eu digo para você, se posicione com o Senhor e não peques mais. Amém, queridos? Vamos orar. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por este culto, Senhor, por esta palavra que em primeiro lugar passa por mim, fala comigo, Senhor, e depois toca a vida dos meus irmãos, toca a vida daqueles que estão participando conosco, Senhor. O Senhor conhece a cada um, Pai. Que o Senhor possa direcionar vidas, que o Senhor possa dar um toque de vida. A Tua palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi assim com Davi, Senhor. Que seja assim com cada um daqueles que me ouvem e me veem neste momento, Senhor. Que haja um ponto final
com relação ao pecado que tem escravizado a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, aquele pecado que agarra nas pernas e impede a pessoa de andar, de correr, de ser livre, em nome de Jesus, que sejam livres, em nome de Jesus. Querido, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua força, o Senhor é aquele que te pega pela tua mão direita e te conduz pelo caminho da vida. Fale com Deus. Busque ajuda, busque aconselhamento, fale conosco. Nós teremos o maior prazer em te ajudar naquilo que você estiver precisando, porque estamos aqui para isso. Um para edificar o outro. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Levar salvação, levar restauração, reconstrução de vida. Amém? Que você, que está bem, que está saudável espiritualmente, que você possa ser bênção na vida de outras pessoas, amém? Eu oro agora para que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a santa consolação do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana rica e na presença do nosso Senhor e Salvador. Fique na paz. Deus te abençoe. Boa noite.